Fala, nação rubro-negra! Se você gosta de vídeos rápidos com notícias do Mengão, já deixa o like e se inscreve. Aqui você recebe tudo em primeira mão. Uns meses atrás, você foi perguntado sobre a utilização dos jogadores mais novos, né, principalmente na zaga, e você justificou que não queria botar esses jogadores num momento tão decisivo para o Flamengo na temporada, porque era erro zero, né? E aí agora você chega numa situação, como foi contra o Bahia também, que você é meio que obrigado a usar esses garotos. E hoje o João Vitor parece ter sentido um pouco o jogo, né? Até saiu no intervalo. Queria entender se você acha que houve talvez uma avaliação, talvez de um erro, né, de planejamento, de avaliação, tanto na utilização quanto talvez de não ter buscado no mercado, talvez em outro momento, um zagueiro, já que o Flamengo perdeu 2 ali no começo da temporada. Obrigado. Bom, primeiro que dei os minutos quando eu pude dar os minutos. Nós viemos jogando a nossa vida, praticamente meu posto de trabalho, todos os jogos aqui, lutando pela liderança desde a primeira rodada do Brasileiro, e não tem tempo para revezar, não tem tempo para dar minutos. Então eu consegui dar minutos para os meninos um pouco mais na Copa, com o Botafogo da Paraíba, depois com o Atlético Mineiro até também alguns jogaram, no caso do Matheus Gonçalves, que estava aqui. Mas é assim, a diferença entre os jogadores que estão, né, é muito grande. Os jogadores, os Léos, o Danilo, são jogadores de seleção brasileira. O nível deles é muito alto, Isso que é importante que vocês entendam. Quando a torcida, todo mundo pede os meninos da base, eu também quero colocar. Eu sempre falei, vai por rendimento. E eu vejo a diferença de nível que existe desses homens que estão prontos, o Danilo já tem 33, 34, do que os meninos que estão começando, que vão errar, é normal. Mas chegamos nesse momento da temporada onde precisamos deles. E eu não tenho medo de colocar. Agora, claro, infelizmente não fez um bom jogo. Eu tenho confiança, eu já vi ele performar, eu já sei o nível que ele pode dar, mas realmente era um jogo muito, muito difícil. E pensei em várias outras opções, mas não existiam, sinceramente, com os jogadores que estão agora disponíveis para esse jogo. Era, na minha opinião, a melhor opção, né? Infelizmente ele teve um jogo abaixo e assumi. Ele, eu e todos tivemos um primeiro tempo muito abaixo, onde custou depois recuperar, entrar no jogo, né? E com isso a derrota. Felipe, Vitor Nicolau, da Flamengo TV. Das 4 dimensões do jogo, né? Tática, técnica, física e mental, numa reta final como essa, qual é a mais importante, na tua opinião? As 4 andam juntas, sem nenhuma dúvida. As 4 andam juntas. Os jogadores têm muita qualidade. Tecnicamente são jogadores importantes. Se você não está bem fisicamente, cai. Se você não está bem mentalmente, cai. Então todas as fases são importantes. E no final, temos que tentar diminuir os erros, né? E ultimamente vemos errando muito esses erros que estão dando gols aos adversários. E isso, na elite, você paga caro. Boa noite, Felipe. Léo José, do Coluna do Fla. Em outras coletivas, você foi perguntado sobre a diferença do ânimo que o Flamengo entra em campo em algumas partidas. Tem jogo que o Flamengo entra como se fosse final de Copa do Mundo, mas tem jogo que o Flamengo entra como se fosse ritmo de pré-temporada. E nessas respostas você sempre falava que você cobrava, você falava com o elenco que os jogadores têm a noção que estão brigando por título. Só que nesse jogo de hoje contra o Fluminense a gente viu novamente um Flamengo com ânimo, pelo que a gente sentia, um ânimo um pouco mais abaixo. Errando o passe curto, dominando bola com o tornozelo. Isso foi muito perceptível durante todo o jogo. Por que isso ainda persiste no Flamengo numa reta final de temporada, faltando 5 jogos para o Brasileirão? Posso te dizer que ânimo, atitude não foi. Isso eu tenho certeza absoluta. Atitude não foi. Meus jogadores estavam correndo, estavam executando tudo o que eu pedia na fase defensiva, estavam correndo, voltando para marcar. Existem várias situações onde concedemos contra-ataque, voltam os 10 atrás da linha da bola, os 10 numa força absurda, os jogadores querem. Mas, claro, quando você constrói
e o adversário está ali fechado, destruindo e contra-atacando, dá a impressão que o adversário está querendo muito mais. É uma percepção à simples vista. Agora, que tecnicamente nós estivemos abaixo, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Para jogar com bola, tem que estar fino. E não estivemos, cometemos muitos erros, não aproveitamos as vantagens, concedemos ao adversário o que ele mais queria, que era jogar no nosso erro e, como eu falei, a elite, o nível que se exige é mais alto do que foi apresentado no primeiro tempo. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Felipe, você costuma falar bastante que o campo fala, né? Mas entendo também que, às vezes, para você o campo diz uma coisa e, para nós, às vezes, o campo diz outra. Eu queria entender como é que você está vendo essa questão do Samuel Lino, porque ele continua muito abaixo, hoje, de novo, muito abaixo. No jogo contra o Sport também estava muito abaixo. E a gente tem visto uma crescente assim, do Everton Cebolinha, se mostrando um jogador, às vezes, até mais agudo do que o Samuel Lino. Como é que você fez essa escolha para hoje? Por que não o Everton Cebolinha começando na do Lino hoje? Primeiro, muito bom que o Cebolinha venha crescendo, porque nisso consiste, quando um não está tão bem, entra outro para poder colocar, melhorar e potencializar, né? São os jogadores que melhoram a equipe quando entram. Para isso estão os jogadores que ficam fora. E no caso o Lino vinha crescendo depois do jogo da Libertadores, ele teve a oportunidade do Sport, ele vinha crescendo. É um jogador que temos todos muita confiança nele, vemos no dia a dia o quanto ele se esforça e realmente fez um jogo abaixo contra o Sport, como toda a equipe, né? Então estava na minha cabeça, sim, a dúvida entre os dois, mas sabendo de que o Cebolinha vem crescendo e que vai potencializar a equipe na hora que entrar, e assim foi. Entrou bem, melhorou a equipe, e para isso estão os que estão fora para poder ajudar. Felipe, boa noite. Gabriel Órfão, canal Paparazzo Rubro Negro e revista Placar. Felipe, fugindo um pouco do jogo, eu quero te perguntar sobre o Pedro. A gente teve a notícia aí de mais uma lesão do camisa 9 do Flamengo. Eu queria saber o que você pode dizer sobre essa lesão do Pedro. E se você, talvez seja muito cedo para afirmar ou não, mas se você espera contar com o Pedro para a decisão do dia 29. Obrigado. O que saiu do Pedro? A gente informou da lesão sem previsão. Sinceramente, não sei. Difícil estar com o braço quebrado. Já sabíamos desde o começo que era muito difícil de que ele pudesse chegar. Mas até que não chegue na véspera e o Pedro não esteja no campo, eu sempre vou acreditar que os jogadores podem chegar para o jogo mais importante do ano. Felipe, boa noite. Aqui Sidão Marinho do Litoral News. Vou fazer minha pergunta, mas só queria pegar um gancho na dele, porque teve a questão da lesão muscular do Pedro. Você falou sobre o braço. Uhum. Essa questão da lesão muscular também da coxa esquerda, provavelmente também tira o jogador da final. Se ele queria só que você confirmasse isso. E a minha pergunta em relação à diferença que o Flamengo poderia abrir do Palmeiras hoje, 5 pontos. Essa diferença cai para 2. Poderia abrir 5, faltando 4 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. Você vê uma queda do rendimento tático da sua equipe dentro do gramado nessas últimas partidas? Primeiro tempo contra o Sport também foi muito abaixo, aí foi um jogo condicionado pelas 2 expulsões corretas, mas que abriu o caminho para o Flamengo. Hoje era um time melhor do outro lado, né, que se fechou bem no segundo tempo. Você está vendo essa queda tática da sua equipe ou não? Tem de tudo, né? Quando as vantagens e o time taticamente no campo eu vejo muito, claro, não sempre, mas a maioria das vezes muito bem postado. As vantagens estão aí. Muitas vezes não se aproveitam essas vantagens por inúmeras razões, né? Mas perdemos contra o Fluminense hoje. Sport, vencemos contra o São Paulo, estávamos vencendo até a expulsão. Sport também, foi antes? Quem foi? Eu vejo o time chegando de um... Santos também? E o Santos também em casa. Claro que tem ajustes táticos para fazer, onde eu faço toda semana, faço análise, mas eu vejo, por exemplo, os erros técnicos levam a equipe a não aproveitar essas vantagens que estamos gerando muitas vezes com a parte tática. Como foi anunciado, uma lesão muscular, como eu já falei, difícil mesmo pelo braço, com a lesão mais ainda, mas até que não esteja
na véspera ele não esteja no campo, eu acredito que ele possa estar. Felipe, aqui à sua esquerda, Renan Moura da Rádio Globo. Queria saber o motivo pelo qual você não optou em fazer modificações na equipe ainda no primeiro tempo, já que pelo plano tático estava muito difícil para conseguir pelo menos superar o Fluminense nessa primeira etapa. E só pegando o gancho da Luísa, houve uma falha de planejamento por essa quarta vaga no sistema defensivo do Flamengo, quando você hoje opta pelo João Vitor muito mais por uma necessidade do que de fato uma escolha? No planejamento, a análise do planejamento se faz quando acabar o ano, né? Tivemos aí muito tempo para preparar toda essa temporada e no final a gente vai ver se foi bem planejado ou não. Sobre as trocas no primeiro tempo, passou pela minha cabeça, realmente, poder. Optei por não fazer, optei por seguir assim. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Desflá. Até passando pela questão do João Vitor, mas falando propriamente da linha defensiva inteira. Você optou por repetir a defesa que foi bem instável quando estava 11 contra 11 contra o pior time do campeonato. O que fez você ficar mais confiante para repetir essa defesa hoje? Só estou pensando aqui. Não tem ninguém? Tem Varela na seleção. Léo Ortiz machucado, Danilo jogou ontem, 45 minutos. Vinha e Alexandre na seleção. Simples. Felipe, boa noite. Natália Brasil, Damas do Esporte. Eu queria saber de você, que você mencionou, né, que ficou na dúvida entre o Cebolinha começar jogando no time titular ou não, mas ele, além de não ter sido a sua primeira escolha, eu queria saber por que você optou pela saída do Luiz Araújo, porque, no meu ponto de vista, e você mesmo já falou em outras coletivas, ele é um dos que chuta, que tem aquele chute bom de fora da área, poderia, de repente, contribuir mais do que o Samuel Lino e o Bruno Henrique naquele momento. Então, queria saber do porquê não ser o Cebolinha a primeira modificação e por que a saída do Luiz Araújo, não alguma outra peça do ataque. O que eu entendi é que o Luiz também estava um pouco abaixo, né, no primeiro tempo, na questão de gerar jogo, e não estávamos aproveitando as vantagens que tínhamos em certos momentos na direita, e optei por colocar o Carrascal nessa posição porque ele tem uma leitura entre linhas também muito apurada, né? E eu optei por mudar um pouco a estrutura, fazer o Saul ganhar altura, fazer na área, e com isso a equipe melhorou, a equipe conseguiu chegar com mais facilidade na área do Fluminense, conseguiu gerar volume, mas é verdade que tem uma equipe que se sacrifica, que luta, que vinha há muito tempo sem tomar gols aqui, e é difícil entrar. Nosso time gerou volume, poucas ocasiões, e principalmente isso, por tentar aproveitar também o cabeceio do Juninho, que tem bom cabeceio, e porque imaginava, pela forma que o Fluminense defende, que iríamos chegar mais por fora. Oi, Felipe, aqui Sérgio Lobo, Sport TV, TV Globo. Eu queria saber, dentro do teu estudo, o que você estudou hoje do Fluminense, que é um time que vem se repetindo praticamente, obviamente que eles estavam muito mais descansados que o Flamengo, mas é um time que a gente vê que tem uma postura tática que o treinador pouco muda, né? Joga o Canóbio, joga um fixo de centroavante, joga do outro lado do Serna, e que pode ter te surpreendido, ou que você não estava esperando, porque o que a gente viu no primeiro tempo foi uma superioridade, ok, que o Flamengo errou, mas muito grande da equipe tricolor. Eu queria saber se houve alguma coisa no teu planejamento para o jogo, analisando o Fluminense, que te pegou de surpresa. Nada me pegou de surpresa, é o jeito que eles jogam, eles vêm jogando assim, não mudou. A única coisa que eles optaram por realmente não pressionar em nenhum momento, e baixaram o bloco, ficaram compactos, ficaram um bloco baixo, e tentaram aproveitar os erros, né, os contra-ataques. As vantagens, a gente chegava com certa até facilidade quando tinha troca de passe na área deles, depois superar não é simples. E aí é onde o jogador precisa estar criativo, inspirado, fresco, e não estávamos, né? E depois, com a bola no pé, é um time com qualidade. Em nenhum momento me surpreendeu, porque é um time que eu sei que tem muita qualidade. Já tinha com o Renato Gaúcho, já tinha com o Mano no começo do ano,
quando estava o Arias aqui ainda, um time que sabe jogar, que sempre tentou jogar, e é um time que, claro, que vai te criar problemas. Os problemas que eles criaram, quase todos, realmente foram dados pela nossa equipe. E isso, cada vez mais, parece, e com razão, que a superioridade deles foi grande. E foi dentro do plano de jogo deles, funcionou muito melhor que o meu. Felipe, Isaac Andrade do Flavoz. Vontade não faltou. Os jogadores do Flamengo, obviamente, queriam vencer. Se a gente pensasse diferente, seria uma outra situação, uma outra narrativa. A parte técnica e tática também, essas explicações em relação ao que aconteceu no campeonato, as ausências, né, o calendário FIFA. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, e de alguns torcedores que mandaram mensagem para a gente, foi o comportamento do técnico do Fluminense e o teu comportamento, respeitando o perfil de cada um, obviamente. Mas o técnico do Fluminense hoje, ele orquestrava tanto o time dele, quanto a própria torcida, chamando, fazendo, acontecendo. Nesse ponto, é que passou-se a impressão de que o Fluminense não ganhou apenas dentro do campo, mas ganhou com essa vontade, que inclusive começou antes do jogo, com algumas declarações de jogadores dizendo que iam ganhar do Flamengo. A gente está no final do campeonato. Já te fizeram uma pergunta de como que você pode reverter isso. E agora eu vou te colocar sempre a tua responsabilidade. Você fala que a responsabilidade é do técnico. Como é que você vê essa diferença tua de postura, tua com o do técnico, numa reta final, onde o Flamengo poderia praticamente hoje, dependendo do resultado, ganhar o campeonato? Se gritar fora do campo ganhasse jogo, o Ancelotti não seria o treinador mais vitorioso da história da Champions League. Cada um tem uma forma de ser, eu tenho a minha. O dia que acharem que eu devo fazer um show para a torcida, não sou a pessoa indicada. Eu procuro estar sempre sereno e focado naquilo que eu posso intervir, que é melhorar, orquestrar minha equipe da forma que eu sei fazer. Se isso incomoda os torcedores, tem que trazer outro. Simples. Felipe, boa noite. Pedro Ramos da Sintonia Esportiva. Com o João Vitor participando mais das partidas, a torcida tem um questionamento sobre a escolha do jogador da base vindo para o profissional. Quem fazia a dupla de zaga com ele na base, você sabe melhor que a gente, era o Iago, capitão, foi destaque contra o Barcelona também. Eu queria saber o que te motivou a escolher para subir para o profissional, pelo menos para ser usado com mais frequência agora o João Vitor e não o Iago, que era, como eu disse, um destaque capitão da base. Obrigado. Os dois jogaram juntos, o João vem treinando comigo desde o começo do ano. Os dois foram para o Mundial Sub-20 juntos, são jogadores de seleção brasileira. E o Iago ainda não jogou no profissional. E o João já tem uma certa rodagem, já tem alguns jogos. Foi o João, hoje, que fez um jogo ruim. Poderia ter sido o Iago, poderia ter sido outro. E sempre pós-jogo, você analisa e você fala, por que você colocou esse? Mas antes do jogo, o treinador tem que escolher em base do que acredita que vai acontecer. Eu não sei o que vai acontecer no campo. Eu não sei se o jogador vai jogar bem ou vai jogar mal. Eu espero que ele apresente a melhor versão. Depois do jogo fica tudo mais simples, né? Por que eu não fiz isso? Eu não sou assim. Eu tomo as decisões, sou convicto nelas e depois deu errado, assumo a minha responsabilidade.